Quando uma série de corpos de animais apodrecem após uma única noite em uma remota vila nas montanhas, Inugami, um detetive de toque especializado em ocultismo, é chamado para investigar. Lá ele descobre Kabane, um monstro imortal formado a partir de um Ghoul e um humano. Após sofrer bullying e ser levado até a agência de Inugami para trabalhar como um de seus companheiros, ele ganhou amigos e possíveis amores em sua vida, enquanto descobriu sentimentos que não tinha e se interessa por sua própria família. Oi, eu sou o Gojo e eu quero convidar vocês a curtir o vídeo e a se inscrever aqui para ter mais vídeos legais igual esses aqui. Além de me ajudar a bater a meta de 50 mil inscritos, dá uma passadinha na descrição e comenta se vocês curtiriam o vídeo no final. Agradeço muito que me ajudar e vocês são muito foda. Nos vídeos anteriores, Kabane ganhou superpoderes enquanto ajudava Shiki a salvar sua mãe dos horríveis planos do tio Tademaru. Com ela debilitada, eles precisaram se apressar para chegar até a cidade, onde chegaram à clínica Kemono para avaliar o seu estado de saúde. Inugami perguntava como a mulher se encontrava. A velha médica revelou a eles provavelmente que era algo psicológico, pois ela tinha passado um período muito difícil. Shiki, ainda preocupado, perguntou se sua mãe teria chance de acordar, mas a médica disse para não se preocupar, pois preparou um tratamento analéptico verbal para ela. Akira estava curioso com o fato de ter uma médica para monstros. Sendo rude, ele perguntou se ela era um Kemono também. A velha, irritada, respondeu com braveza dizendo que é óbvio que ela era humana. E rapidamente, Inugami contou a história da senhorita, que começou como uma veterinária e no caminho dos tratamentos de cachorros de rua e afins, ela acabou tratando um Kemono também, dando sentido porque ela faz isso agora. Pra velha senhorinha, toda vida é uma vida, por isso gentilmente ofereceu hospedagem a eles para que passassem a noite. Agora, enquanto ela saiu para esquentar água, Akira vai pulandinho atrás. Depois de um banho, todos eles querem dormir, pelo menos Akira e Kabane, que se encontram dormindo no chão. Shiki, de cabeça baixa, ainda não consegue se deitar em paz, e Aya, do lado de fora, se encontrava pensativa, culpando a si mesma pela situação com sua mãe. Ela achava que não tinha nenhum direito de abrir a porta, revelando o seu passado. Seu primeiro trabalho, ainda quando criança, foi curar a sua mãe, que estava gravemente ferida. Até os 3 anos, Aya era impossibilitada de controlar seus poderes. Seu tio, Tademaru, a tratava como um objeto quebrado quando fazia algo que não fosse da sua vontade. Ele a colocou em um porão que chamava de quarto, comprava livros que ela implorava para ter e a garota só recebia vestidos que ele mesmo queria dar. Aya quase não se lembrava da sua mãe acordada. Teve momentos que ela desejava estar ao contrário de viva. Ela olhava para o rosto da sua mãe todos os dias e só pensava no nome bonito que ela lhe deu. Então, um dia, Aya descobriu ter um irmão mais velho. Isso parecia até meio infantil para ela, mas ela imaginou um irmão cujo rosto nunca viu, como um príncipe encantado de um livro que ela leu. Ainda com a sua imaginação, ela imaginou que quando sua mãe estivesse acordada, elas poderiam fugir junto do seu irmão que estava salvando elas. Quando ela está aflita e pronta para se retirar, Shiki conversa com ela do lado de dentro da sala, dizendo saber que ela está lá fora. E sabendo da preocupação de Aya, ele pediu que ela entre. Ela pergunta se ele tem certeza de que não a odeia, pois ela era uma semente ruim que deveria ser eliminada, não muito diferente dos outros Kemonos que eles mataram. A única diferença seria que ela teria uma forma humana e consegue falar o seu idioma. Perguntando por que não foi morta, Shiki responde que a mãe dele só estava viva por causa de Aya, e comparado a ela, ele não teria feito muita coisa pela sua própria mãe. Ela estava lá, lutando sozinha o tempo todo, quando ele simplesmente evitava todos os confrontos ou ir a fundo de toda a verdade, vivendo apenas no seu conforto. Isso faz Shiki tomar atitudes bem maduras, chamando Aya para segurar a mão da sua mãe, dizendo à garota que ficou feliz de tê-la conhecido, pois ela ajudou muito e aguentou tudo isso firmemente. Emocionada, ela chora e pergunta se não tinha problema em chamá-la de mãe. Perguntou até mesmo se podia chamar ele de irmão. E nesse momento emocionante, uma inusitada coisa acontece. A mãe deles dois acorda. Chamando pelos seus nomes, ela elogia o quanto eles cresceram. Eles sinceramente não se aguentavam e se emocionavam demais ao vê-la acordada. Agora, várias cenas felizes são mostradas enquanto o reencontro acontece. Quando as coisas se acalmaram, Inugami estava dando uma de Masterchef na cozinha, preparando aquele miojão pra todo mundo. Enquanto comiam, Inugami diz que conseguiu o trabalho como sempre. Tendo alguns negócios para cuidar, ele pede aos dois que cuidem do caso. Apenas Akira e Kabane estão ali, pois Shiki está uma semana de folga. Como sua mãe ainda não estava 100%, ele precisava ficar dando uma atenção à saúde da mesma, repensando também no que fará agora que já tem uma família.
Akira, é claro, ficou um pouco triste, gritando que todos deveriam ir para o escritório. Mas o Inugami afirma que lá já não é uma casa, por isso não tem mais espaço para todos. E como quem é vivo sempre aparece, Shiki vem como se soubesse que estavam falando dele, pedindo para eles não o expulsarem assim tão rápido. Akira já logo questionou se ele não iria desistir, porém ele responde que nunca disse que iria e voltou finalmente para ajeitar as coisas. Ele ainda reafirma sua promessa com Kabane de que iria ajudar a encontrar sua família, por isso ele não iria sair daquele lugar até que ele conseguisse achar eles. Comemorando a volta de Shiki, Akira é interrompida por Aya, que apareceu em um novíssimo visual perguntando se já tinham finalizado seu reencontro. Aya revelou que Tademaru comprava suas roupas, porém não fazia nada do seu estilo. Ela estava com o Shiki porque sua mãe pediu que a levasse junto, e olhando em sua volta ela se pergunta se era ali mesmo que ele trabalhava, enquanto chamava Shiki de Oni-chan. Akira acha engraçado e tira um certo barato com o garoto que estava envergonhado. Aya disse a todos que o lugar não era tão ruim, tinha cheiro de tabaco e garoto fazendo um comentário meio sus, mas na real que ela estava lá era para trabalhar e reportar algumas coisas a fim de fazer alguns negócios, pois decidiu trabalhar com o vovô na clínica e iniciar um novo projeto da sua clínica Kimono usando seu poder de aranha. Shiki queria que ela desistisse da ideia por ter 8 anos, pedindo até ajuda de Inugami, porém ele logo vai aceitando os termos da garotinha que já vai regendo um contrato. Shiki, em uma frustrante tentativa de parar sua irmã, usa Kabane como sua última alternativa. Todavia ele não achava errado e perguntava do porquê deveria parar os dois. É claro que ele tentou avisar que seria perigoso e era de senso comum uma criança não trabalhar, só que a visão de Kabane era de que quem tem poderes deverá usá-los, por isso ele não ligou muito pra história de senso comum. Aí olhando pra trás, Cora falar com Kabane tem valores certos, além de que ela assistiu sua luta pelo seu irmão e viu Kabane acabando com os planos de Tademaru. Ela pula repentinamente nos braços de Kabane, perguntando se ele tem uma namorada, já pedindo pra sair com o nosso garoto, que pra nossa surpresa disse que tava tudo bem. Akira tentou parar Kabane, perguntando se ele realmente sabe do que se trata esse encontro, e o Lisado diz que seria fazer algumas coisas juntos, e desesperado Akira tenta resumir que não tinha muito mais coisas ali. Ainda nesse tempo, alguém aparece de surpresa pedindo uma luta pra Kabane. Kon logo já fica extremamente irritada ao ver Aya abraçando seu amado Gol, e a única reação de Inugami é oferecer água. A briga é apartada pelo anúncio da televisão que indicava algumas mulheres sendo atacadas misteriosamente em um distrito de compras no centro da cidade. Akira perguntou se isso poderia ser algum Kemono, e Inugami, como sempre, já vai afirmando que sim, é um ataque Kemono, por isso as informações estão sendo encobertas. As moças que são atacadas têm parte dos seus rostos arrancadas, como pálpebras, narizes, bocas e etc. Por isso a situação é urgente demais. Akira desmaiou ao ouvir que Inugami relatou, porém Aya parece tranquila, fica fazendo perguntas bem centradas e maduras para Inugami, inclusive se conseguiria entrar em contato com as vítimas, porque assim ela poderia já utilizar sua clínica Kemono para ajudá-las. Inugami, sorrindo, diz que conseguiu convencê-lo e firma um contrato ali mesmo. Kon percebe quanto Aya é boa, diferente dela, a garota já possui alguns neurônios a mais. Depois desse assunto, Aya já logo chama Kabane para ir junto dela, já que os outros dois estão nocauteados, ela pretende ir sozinha com ele. Kon se exalta e já logo afirma que vai também. Inugami até mesmo farpou a garota por ser uma kitsune e estar se envolvendo no trabalho de um tanuki. Porém sua raiva era tão clara que ela nem se importou em se envolver e ficar de olho nos dois, já que Aya parecia estar querendo liberdade até demais. Na rua, Kabane estava andando com Aya abraçando em seu braço. Kon, já com raiva, vinha atrás muito descontente com a situação. Quando um guarda da polícia tentou pará-los, Kon viu uma oportunidade de ser útil livrando o caminho deles, já que era uma subordinada de Nari, tendo também sua identificação como policial metropolitana. Entretanto, o guarda mesmo assim recusou a sua entrada, deixando ela com a cara de tacho. Kabane afirma ser o escritório de Inugami, afirmando que eles teriam um passe livre para ir até a rua dos ataques, perguntando ao policial se ele já foi contatado, inclusive. Ele diz que sim, que foi informado e se são eles, deixará passar. Isso com certeza que estressou Kon, que ficou ali de cabisbaixa. O cheiro Kemono estava muito forte no lugar, então Kabane pediu para tomarem cuidado. Kon, com muita raiva, passa à frente e começa a ser alertada que todas as vítimas eram mulheres, por isso ele quer que ela não ande muito para frente. Ao se virar e responder, ela agiu muito grosseiramente, o mandando ficar quieto, já que não recebe ordem de tanukis. Só que Kabane estava bem calmo e por isso ele se desculpou, falando que não iria fazer isso novamente. Ela se assusta com a resposta, já percebendo o que fez.
Aya até mesmo chama a garota de grosseira, já que Kabane só estaria preocupado com ela. E Kabane disse que estava tudo bem, já que ela era forte, por isso eles decidiram se separar, já que ela ficara bem sozinha. Kon começou a sentir ainda mais ciúmes. Seu peito estava doendo muito, porém ela não sabia o que era, e antes de entrar em colapso, uma voz misteriosa fala que irá ajudá-la. Enquanto os outros dois caminhavam nas ruas, Aya misteriosamente começou a ser puxada pelo cabelo no ar. Kabane, é claro que não conseguia ver, então decidiu socar pra testar. O golpe tinha dado certo e ele conseguiu salvá-la, então Kon chegou correndo perguntando o que aconteceu. Kabane relata rapidamente, assim sendo, misteriosamente o Kemono se revelou. Ela estava com várias partes arrancadas das vítimas e se apresentava como o Kemono Katanashi. Quando Kabane perguntou do porquê atacava pessoas, ela respondeu que um garotinho na loja era muito lindo. Por isso ela resolveu arrancar a parte dos rostos das garotas a fim de se tornar a número 1 dele. Kon estava se identificando com a história, porém Kabane disse que isso era errado, pois o amor que ele conhecia não era esse. Katanashi continuou a implicar que eles são um casal feliz e por isso não entenderia, mas aquela garota, no caso Kon, poderia entender, já que ela também estava sofrendo. Aya fica brava e pergunta qual é o problema com Kon, pois se tiver algo é melhor falar logo e dizer. Ela se transformou pulando para trás, afirmando que é sempre tão divertido estar com Kabane, mas naquele dia em específico estava sendo nada divertido. Kon acha que tudo é culpa de Aya, por isso tenta devorar a garota ferozmente. Kabane para ela com seu braço e pede que devore ele se for o caso, mas a Aya não teria culpa de nada. Então Kon sai correndo, deixando os dois para trás. À noite, na agência Inugami, os dois chegam e relatam que o trabalho foi concluído. Eles ajudaram o Katanashi a parecer um pouco mais humana, fazendo ela prometer que não atacaria mais ninguém. E na verdade, Aya fez tudo isso sozinha, segundo Kabane, que relatou isso meio constrangido. Akira pergunta, preocupado, o que eles irão fazer, já que Aya é melhor até mesmo que ele trabalhando. No momento em que a conversa encerrou, Aya disse que iria embora, mas antes deu um beijinho de despedida em Kabane. Isso chocou Shiki e Akira, que foram questionados se eles teriam algo contra caso um dia Kabane e ela se casassem. Com o término dos assuntos do escritório, Kabane foi até a árvore onde Kon estava morando, preocupado porque Kon estava agindo tão diferente. Por entender os sentimentos, ele não sabia o que estava acontecendo e balançou a árvore, fazendo ela cair para se explicar. Kon estava se acabando em lágrimas, ela não conseguia nem ao menos se explicar, mas após se acalmar um pouco, ela pergunta se Kabane agora a odeia, já que ela tentou comer a menina que tá fedendo a inseto. Kabane disse que ela era irmãzinha do Shiki, por isso não deixou ela devorá-la. Pegando em seu rosto, ele pergunta se ela se machucou em algum lugar e, Kon, sem entender nada dos seus sentimentos, disse que a dor no seu peito sumiu. Ela não sabia o que estava acontecendo, nem mesmo Kabane sabia. Kon até mesmo achou que estava morrendo. E aquele assunto da Kemono querer ser a número 1 estava de certa forma fazendo sentido. Portanto, ela queria ser a número 1 de Kabane também. E perguntou como ela faria isso. Kabane é óbvio que não entende nada sobre isso. E ao olhar no olho de Kon, revelou que não sabia. Porém, quando ele descobrisse, avisaria ela. Aí no outro dia, volta pra agência Inugami, afirmando que ela tá lá pelo seu namorado, já correndo pros braços de Kabane. E mais uma vez, Kon chega na mesma hora. Akira já acha que Kabane é um verdadeiro mulherengo, e Shiki de fundo fica se remoendo de que Kabane poderá se tornar seu irmão, isso seria demais até pra ele. Akira então resolve agir e fala que Kabane precisará escolher alguém que ele ama. Inesperadamente ele já sabe quem é a pessoa que ele admira e tanto respeita. E respondendo essa pergunta que pra muitos aqui seria extremamente difícil, inocentemente ele afirma que é Inugami. As garotas ficam putaças com Inugami, já vão logo cobrar ele na sua mesa. Kabane obviamente estava muito confuso sobre o que seria amor ainda, o que torna tudo muito engraçado. Mudando um pouco a nossa dinâmica aqui do vídeo, vamos conhecer uma remota vila nas montanhas geladas ao norte, onde o nascimento de gêmeos foi realizado, algo que só acontece mais ou menos a cada 100 anos. Um desses gêmeos aparece andando na cidade grande, esbarrando em um homem, mostrando também um olhar bem frio. Os caras, por estarem em um número maior, automaticamente querem tirar proveito de um desconhecido por ter esbarrado neles, e pedir um dinheiro que, segundo ele, seria para lavar a roupa. O desconhecido muda de assunto, perguntando se os 3 figurantes por acaso não conhecem um cara chamado Inugami. Eles zoaram o misterioso cara, exigindo também que ele não mude de assunto. O homem continua perguntando sem se importar, levantando um cartão
atrás de alguém que está procurando. Um deles elogia sua fofura e pergunta se aquela pessoa não seria por acaso uma garota, e que se fosse o caso, porque ele não disse antes que só queria uma mina. E já que essa resposta é obviamente o que ele não procurava, o garoto misterioso congela o tagarela das respostas. Em outro lugar, como sempre, Akira tá em seu quarto sofrendo por algo fofo. Sua pelúcia foi rasgada, iniciando seu drama diário. Ele com certeza parece o Shun. Kabane acha isso terrível, pois ele chamava a pelúcia de irmão. Já Shiki não se importou muito, pois ele deu nome a seu irmão apenas porque parecia com ele. Enquanto uma memória passava em seus pensamentos, Inugami sugeriu pedir ajuda ao nosso vampiro Mihai para salvar a vida dessa pelúcia. O bicho parecia até que tinha acabado de sair do plástico e bolha. E não sendo suficiente, ele acabou instalando uma IA no bichinho para que conversasse com Akira. Akira gostou muito dessa novidade e agradeceu Mihai, dizendo que agora poderia conversar com seu Nissan. Porém, se perguntou se isso que aconteceu com o bichinho, onde o seu verdadeiro irmão estaria. Nas suas memórias, Akira brincava com seu irmão na neve quando era pequeno, sempre incentivado a ser o mais forte. Os dois, apesar de serem gêmeos, tinham diferenças enormes tanto na personalidade quanto na aparência, já que Akira era fraco e seu irmão era sempre muito forte. De repente, eles são achados por uma mulher cujo nome era Hisami. Essa mulher aparentemente era protetora e tinha algum dever sobre esses dois. Repreendendo eles por saírem da névoa, ela afirma que não irá tolerar essas atitudes novamente, avisando a eles do perigo de sair por aí sozinhos. Acontece que os irmãos são chamados de Yukiono, seres que nascem apenas uma vez a cada 100 anos. Particularmente por causa disso, tanto Akira quanto o seu irmão tinham suas necessidades tratadas por Yukiona, que eram suas cuidadoras. Os irmãos nunca sequer conheceram o rosto da sua mãe, já que seu pai era trancado em uma jaula onde estava completamente desorientado, passando por necessidades básicas. Só que seu irmão acreditava que estava tudo bem, pois eles eram gêmeos. Assim sendo, poderiam passar por tudo juntos, mesmo que fosse algo catastrófico. Fora dessas memórias, ele caminhava sozinho, enquanto Akira e os outros estavam na agência recebendo um novo pedido de trabalho especial de Sandman. Ele teve o grande azar de morrer em uma praia, e por isso seus restos mortais foram misturados à areia de lá. Agora eles têm que separá-lo. A brilhante ideia de Kabane era pegar a areia da praia para comparar com o falecido. Assim, tudo que não fosse parecido era só separar. Isso inutilmente foi levado a sério por Shiki, que estava disposto a ir catar areia. Até que Akira cai de cara na areia, mano. Quando todos resolvem jantar, Akira esquece de ligar a água quente, fazendo Shiki comer comida crua. Inclusive, ele derruba um vaso e uma sequência de desastres se inicia com Akira. Shiki, perdendo a sua calma, até mesmo grita que um ser inútil tudo bem, porém Akira atrapalhar eles já é demais, pedindo Akira para ir dormir. Kabane, diferente de Shiki, pediu para Akira não se sentir mal, pois estava tudo bem estragar as coisas, já que esse era seu jeito, afirmando também que ele não se incomoda em nada do jeito que ele é. Só que Akira se entristeceu com os comentários dos dois, pois deixou uma cartinha de despedida bem coloridinha, dizendo que iria procurar por seu irmão. Rapidamente ele se arrepende porque, olhando a sua carteira, percebe o quanto consumista ele é. Seu pagamento sempre é gasto muito rapidamente. Akira até mesmo sugeriu dormir na rua, pedindo ajuda ao ursinho com IA para decidir o local ideal para dormir. Durante esse tempo, Akira tem um reencontro emocionante, pois o destino uniu novamente ele e seu tão querido irmão. As lembranças da infância voltam e mostram as outras histórias da infância dos dois. Na sua remota vila, lá no interior do gelo, eles acabaram achando uma revista onde mostrava um pouco do que seria o mundo afora. Eles por acaso descobrem a existência de Tóquio, uma grande cidade com variedades de espécies de kimonos que se reuniam supostamente ao longe do sul. Com inocência, Akira pediu ao seu irmão para que acordassem cedo e fossem lá logo pela manhã mesmo. Sorte dele que seu irmão é um pouco pé no chão, pois chamou ele de bobo, afirmando que demoraria até dias para eles chegarem até lá de a pé, mesmo se saíssem o quanto antes. Mas uma coisa foi ouvida por ele, que lá havia um homem chamado Nugami que comandava um escritório de kimonos. Esse homem poderia ser legal com eles e dar algum trabalho e lugar para que possam se estabelecer. Como de certa forma seria o melhor, uma promessa é feita entre eles de que um dia iriam viver juntos na tão famosa Tóquio. Akira no presente fica muito realizado por poder encontrar seu tão querido irmão novamente. Foi totalmente ao acaso, porém no momento perfeito, pois ele agora não teria lugar para voltar, já que fugiu da agência Inugami. Logo seu irmão perguntou do porquê isso teria acontecido e Akira respondeu que era um completo inútil lá, por isso ele fugiu.
Curioso, ele pergunta o que o seu irmão fez esse tempo inteiro e que estavam separados. E mais uma promessa vem à mente, ainda quando eram pequenos. Seu irmão pediu a Akira para ir na frente e que encontraria ele em Tóquio assim que conseguisse. Apesar dessa promessa, eles se encontraram muito tarde. Claro que é porque eles não faziam ideia do tamanho da cidade que era Tóquio, o que acabou sendo uma inconveniência para os dois. Ainda bem que eles tiveram a oportunidade de se reencontrar, né? Akira acabou comprando crepes pro seu irmão, assim como nas revistas que eles viram assim quando eram pequenos. Ele só tinha dinheiro para um crepe, portanto deu pro seu irmão, que até mesmo tentou devolvê-lo, já que ele amava tanto doces. Inugami na agência ficou impressionado com a velocidade de que Kabane e Shiki tinham terminado o trabalho. De fato, o fluxo de trabalho sem Akira era muito mais efetivo. Todavia, Shiki nem imaginava como ele teria escrito uma carta de despedida. Após Shiki ser dispensado e ser feliz, Inugami revelou a carta para Kabane, perguntando se ele achava que Akira também era inútil. Sem papas na língua, ele afirma que sim, porém que via problemas nessa situação, o que levou Inugami a decidir que apenas iria observar a situação desenrolar, já que era importante ele saber das coisas sozinho. Na sala, cansado do seu jogo, Shiki chamava Kabane para fazer algo, já que ele estava entediado por não ter nada para fazer. Ele não entende o que pode fazer para passar o tempo, mas ele acha que Akira teria tido uma boa ideia, sugerindo agora perguntarem pra ele. Uma pena, né, que Shiki se recusava a pensar em seu amigo. Na verdade, ele estava estranhamente irritado, deixando isso bem claro com suas atitudes. Ao anoitecer, Akira e seu irmão estavam pela floresta, e apesar de não ter nada para onde estavam indo, seu irmão disse que eles precisavam encontrar algum lugar para ficar longe dos olhos das pessoas. Ele faz uma pergunta a Akira, querendo saber qual é a casa ideal na visão dele. Akira, nada modesto, acha que seria legal ter um castelo de gelo. Ele pelo jeito andou assistindo muita Frozen por aí, pois ele tem certeza que seria fácil para eles construírem um local com muita água. Seu irmão, atendendo seu pedido, constrói um castelo de gelo muito rapidamente. Seus poderes eram realmente impressionantes. Akira, deslumbrado já dentro no castelo, ele percorre por ele inteiro e mostrando cada um de seus detalhes. Sua luxúria ainda estava lá em cima, por isso ele pediu ao seu irmão que lhe desse um candelabro de luzes. Seu irmão aceita atender seus pedidos, só que isso veio a custo de um celular de Akira, que foi congelado e quebrado pelo seu irmão, dizendo que ele não precisaria mais dele. Ele trancou Akira como se fosse uma princesa em um castelo. Na agência, os dotes culinários de Shiki não eram dos melhores, ele sequer conseguia preparar um ensopado de carne. Ele confessou que era melhor ter ficado com miojo instantâneo mesmo, perguntando de quem foi a ideia de cozinhar. Só que a ideia no fim tinha partido dele mesmo. Quando Kabane provou o ensopado, ele fez altas críticas degenerativas para a comida preparada. Entretanto, ele dizia que assumia parte da culpa por não ter dado outras ideias de como preparar antes. Shiki aceitou as críticas, assumindo que terá a responsabilidade de comer tudo sozinho. Ele estranhamente estava mais irritado do que o comum, porém ele não conseguia admitir o que estava lhe incomodando. Kabane saiu para procurar alguma comida no jantar, e no momento que já estava no caminho, ele pensava que sem Akira por perto não conseguia entender o que Shiki estava pensando, por isso não tinha tantos atritos como antes. Ao chegar na agência, Kabane vê Shiki lavando os pratos e mentalmente estava pensando em Akira. Kabane iniciou uma conversa dizendo que Akira era bom em uma coisa muito importante. O motivo que eles nunca tiveram problemas era porque Akira estava por perto, só que ele nunca tinha percebido isso antes. O orgulho de Shiki ainda fez ele não aceitar. Porém, pensando um pouco, ele admitiu que passou muito dos limites. Por isso eles decidem que querem buscar Akira onde quer que ele esteja. Inugami, sentado na mesa, tem uma pequena ideia de onde ele pode estar. Um grande castelo de gelo é o motivo de notícias. Até mesmo um documentário estava sendo feito sobre aquele misterioso castelo. A repórter ficou impressionada e no fundo Inugami chegava com os garotos. Acontece que Mihai instalou um GPS no ursinho rastreador de Akira, que levou eles diretamente ao castelo. E como suas redes sociais pararam de ser atualizadas em 2 horas, eles ficaram preocupados, pois seu lado feminino com certeza é muito forte e ele posta o tempo inteiro. Descendo do castelo, Yui é interrogado, pois todo mundo estava curioso se o castelo seria dele. No entanto, ele desfere apenas uma palavra, levantando sua mão para eles. Antes de agir, Inugami dispara contra Yui, sonhando com a ideia de Nari já ter problemas para resolver abafar esse caso. Yui reconheceu Inugami, que também reconheceu, já entendendo parcialmente ali a situação. O poder de Yui flui fortemente graças a uma pedra que está no seu peito. Ela se parece muito com a de Kabane, mas a diferença é que ela tem uma função diferente
diferente e um poder Kemono armazenado para destruição. Inugami se pergunta do porquê aquela pedra estaria com ele, já que ela nunca poderia ser levada para outro lugar fora das montanhas de neve. Yui é claro que responde que não deve satisfações, mas se ele é mesmo Inugami, tem sua gratidão. Ele agradece por cuidar de Akira. Shiki fica impressionado com aquele garoto sendo irmão de Akira, mas antes de qualquer coisa inicia uma nevasca, questionando quem seriam eles. Kabane afirma que são seus amigos, por isso querem saber onde ele está e se está bem. Só que Akira tava lá meio que trancafiado o tempo todo olhando suas redes sociais, se impressionando com o IA por conseguir fazer pesquisas, projetar vídeos e acessar as redes sociais. Ele queria muito uma atualização de status, porém trancado não era o melhor momento, pois o ursinho revelou que seu irmão estava com o coração muito gelado. Algo estava afetando, fazendo ele mudar seus comportamentos, juntamente com as suas atitudes. Akira começa a ficar preocupado e quando tá pra fofocar com o ursinho mais um pouco, Yui aparece avisando a ele que já fez algumas alterações que ele pediu. Essas mudanças no caso machucaram muito os sentimentos de Akira, se deparando com seus tão amados amigos congelados pelo seu irmão. Passando aqui no final do vídeo pra dizer que eu tive que separar a última parte, infelizmente. Então acessa aí o canal e já acessa a parte 2 ou clica aí na tela. Curte e se inscreve no canal se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar um comentário, fechou? Tamo junto, meu povo. Abraço do Gojozinho aqui e fui!